Simbora. Bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. É sempre uma alegria muito grande para o meu coração receber pessoas queridas como hoje, Ana Molina, uma terapeuta, psicóloga, cantora. Entendeu? A gente vai descobrir tudo sobre o despertar da Ana hoje. Ana, obrigada por você ter topado. Bem-vinda. Eu que agradeço, honrada por esse convite. Falar sobre algo que a gente gosta pouco, né? Nada. Quase nada. Ai, ai. Me conta um pouquinho, assim, não precisa ter cronologia. Se você sentir, sim, mas deixa fluir aí. Como foi o despertar de Ana? Mulher, a sorte é que eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Como é que isso começou, né? Eu arriscaria dizer que o despertar, a semente do despertar, porque os impactos, né, eles vêm de forma longitudinal muitos anos depois, né? Mas a semente do despertar, eu acho que ela começou muito dentro de casa, porque eu sou a mais velha de três meninas e a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, é aquela pessoa com muita sensibilidade, com muita mediunidade, né? Então ela já tinha essa abertura assim para o mundo além, né? Além da existência visual, né, e pragmática, desde que eu me entendo por gente. E a gente sabe que aquilo que os nossos pais colocam para a gente como realidade, a gente já cata ali, né? E eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora, muito perguntadora, então eu achava fantástico, assim, o que a minha mãe vivenciava, as experiências dela, e mesmo sem entender muito bem, eu estava ali querendo, né, desvendar sobre esse mundo. E eu me lembro de algumas narrativas que ela trazia na época em que ela estava ativa no próprio processo dela, né? E aquilo foi deixando sementinhos, assim, né, na minha mente, foi me mostrando que aquilo era uma realidade. Eu me lembro também na fase da escola, que eu tive uma professora de filosofia que era também ultra aberta, assim, para esses temas. E ela me contou uma certa vez que ela tinha passado por uma experiência de uma regressão a vidas passadas. E quase que concomitantemente, a mãe de uma colega da escola também contou que estava fazendo um curso disso. E eu ficava assim fascinada ouvindo as narrativas, porque de alguma forma aquilo entrava em consonância com o que eu ouvia dentro de casa, né? E eu queria, porque queria saber quais eram as histórias que elas tinham acessado e como é que era isso, né? Como é que alguém fazia você acessar memórias que você não tinha. E essa a mãe dessa amiga que contou sobre o curso dela, falou como era a formação e que todo mundo passava por essa experiência e que chegou a descobrir por que que a filha caçula dela tinha medo de fogo e medo de barulhos altos, porque ela descobriu que aconteceu X coisa no passado, etc e tal. Então, à beira ali, né, de uma decisão do que eu queria ser para a vida, eu já sabia que eu queria explorar esse mundo ligado a vidas passadas e possíveis, né, realidades paralelas. Só que o negócio foi muito doido porque eu escolhi estudar psicologia. É mais ou menos o mesmo mundo, mas acabou não sendo, né? Porque quando eu entrei na universidade e descobri o que de fato a psicologia acha sobre tudo isso, eu vi que eu estava entrando num território que não me responderia essas perguntas, né? E eu me lembro que quando eu fui começar a estudar sobre saúde mental, adoecimento psíquico, e fui estudar sobre distorções perceptivas, coisas que acabavam se comunicando diretamente com os fenômenos que eu via a minha família vivenciar, né? Porque além da minha mãe, as minhas outras duas irmãs traziam ao longo dos anos essa mesma sensibilidade. Eu, no máximo, uma intuiçãozinha. As Não é duas, comigo isso, não. eu igual meu pai, racional, questionador, cético,
acredito vendo, São Tomé, as três não. Tocou, sentiu. Minha mãe pegava foto no centro espírita e sabia informações sobre a pessoa, sobre o espírito, né? Então eu cresci vendo esses fenômenos, apesar de eu não vivê-los. E cheguei numa faculdade que começou a me falar que pessoas com sofrimento psíquico grave, como esquizofrenia, é que veem a realidade de forma distorcida. E eu tinha certeza absoluta de que ninguém na minha família era portadora de sofrimento psíquico grave, né? E não tinha esse espaço na universidade para você falar sobre isso, né? A psicologia, como uma ciência tradicional, ela vai falar daquilo que os olhos veem, né? E daquilo que é respondido, né? Mas a minha inquietação, o meu desconforto ficou ainda pior, não quando eu comecei a questionar a sanidade da minha família, porque isso eu tenho certeza que sempre foi, né, íntegra. Mas foi quando eu comecei a vivenciar esse tipo de questão na vida de pacientes. Pacientes que eu via em estágios, pacientes que eu via em grupos de pesquisa, em que eu tinha que olhar para os fenômenos que eles viviam e eu tinha que debater com colegas que aquilo não se tratava de doença mental, e eles queriam bater o pé dizendo que sim. Sim. Ali eu fui tendo mais consciência de que eu estava entrando num território perigoso em que eu ia ter que fazer uma escolha, mais cedo ou mais tarde, né? Então eu finalizei a graduação em psicologia feliz com tudo que eu aprendi, mas a minha alma já gritava lá de dentro que ela não ia ser suficiente, ou seja, que todas aquelas indagações e assuntos que tinham me intrigado desde sempre não tinham sido respondidos e que eu não ia me dar por satisfeita em colocá-los na gaveta e dizer isso eu não posso responder, né? Não é da sua natureza. Não é da minha natureza, nunca foi, nunca será. E aí eu me lembrei da professora de filosofia, eu me lembrei da mãe da escola, da mãe da amiga da escola, que falaram sobre esse tal desse curso e dessas terapeutas que acessam vidas passadas. E eu falei, eu acho que eu tenho que começar por aí. Vou ter que procurar alguma coisa nesse sentido, né? Sentei, passei sei lá quantas horas na internet pesquisando tudo que era possível sobre isso, para entender que diabo de terapia é essa, como que ela acontece, quem é que faz, onde se formar, o que está por trás, né? E descobri uma escola que não era nada nova, na verdade ela já existia no Brasil há muito tempo, chamada psicoterapia reencarnacionista, né? E para minha surpresa ia ter uma palestra uma semana depois, presencialmente aqui em Brasília. Foi tudo assim, né? Coincidência, né, Ana? A gente nem sabe como as coisas são construídas. Aí eu fui assistir essa palestra, fiquei assim, de queixo caído e saí de lá tendo a sensação de que era o curso da minha vida, porque era a sensação de que finalmente as minhas indagações começariam a ser respondidas, né? E foi, por muito tempo foi a abordagem terapêutica que me formou como terapeuta integrativa, né, holística, até ao longo dos anos eu abandonar a psicologia, entregar meu CRP, né, fazer a escolha que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que acontecer. Mas até isso acontecer, eu vivi conflitos, né? Eu tratei pessoas em que eu tinha que usar o papel psicóloga, porque eu não podia adentrar em certas esferas. Então, isso foi amadurecendo ali para eu tomar essa decisão, que foi esse separar, né? Então, o despertar, ele começou assim, cedo, 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 com um exemplo familiar. Mas a visão que eu tenho é que ele é interminável, porque mesmo tendo dado esse passo, né, de entrar num universo que começaria a me responder, onde eu vivi muitos despertares pessoais e profissionais, ele não termina nunca, né? A cada ano, a cada novo flash, a cada novo capítulo, parece que é um grau a mais do negócio que vai se abrindo, né? Então, hoje, 2026, já tem que eu tomei a decisão de entrar com pé, cabeça, ombro, pescoço e corpo inteiro no despertar, já tem 13 anos.
13 anos dessa escolha consciente. Muitos processos, né? Mas a gente sempre a gente, tem épocas, é interessante a gente trazer isso, né? Porque tem horas que parece que a gente está vivendo a mesma coisa, mas é como se fosse uma espiral. A gente está vivendo de outro ponto. Exato, exato. Há uma repetição, mas parece que é por um prisma cada vez mais amplo, né? Exatamente. E me conta, como foi da psicologia reencarnação? Psicologia não, terapia. Calma aí. Psicoterapia, Regressão, reencarnação. Fala de novo o nome, que é reencarnacionista, mas o que? psicoterapia reencarnacionista. Terapia, obrigada, que eu comecei a fazer um negócio na minha mente, eu virei, gente, baguncei os termos aqui. Como foi dela a chegar a uma terapia que é a sua metodologia Uhum, canalizada, né, Ana? Ou sim, não? Você, é uma sim. cocriação sua com a espiritualidade. É uma cocriação com a espiritualidade. Cara, a psicoterapia reencarnacionista, ela foi essa porta de entrada para esse universo, né, em que você começa a criar links entre tudo aquilo que você estudou ao longo de uma graduação em psicologia com o que esse lado mais espiritual começa a te falar, né? Então você começa a descobrir e entender que, por exemplo, né, uma das indagações e desconfortos que eu tinha é as pessoas elas apresentam adoecimentos mentais e psíquicos não pela forma como a materialidade explica. Não é só uma questão hereditária, não é só uma questão ambiental. As pessoas elas trazem no inconsciente delas, nos registros delas, nas memórias delas, fatos, traumas, repetições de padrão, né? Então você começa a trazer uma outra perspectiva para a psique humana que começa a trazer uma infinidade de informações que estão ali registradas no inconsciente, né? Então essa possibilidade de você fazer um acesso consciente a memórias que trazem sofrimento no aqui e agora, de forma assistida, né? Que você não vai fazer isso assim, mas vai fazer com um terapeuta bem formado, né? Começou a trazer essa perspectiva de, não vou dizer o termo cura, porque cura é um termo muito forte, mas de, como é que eu vou dizer? Regressão do sofrimento, né? Então, aquilo para mim era um prato cheio porque eu via formas de fato, trazer qualidade de vida e saúde mental para as pessoas, que não se resumiria a ficar repetindo o mesmo script da vida, que é a infância, a adolescência e as relações, ou seja, só a história consciente que a gente tem, e o uso e abuso de medicações psicotrópicas para silenciar sintomas, né? Então, a gente começa a enxergar o sintoma de outra forma. Só que foi chegando um determinado momento, e eu me envolvi com essa escola durante muitos anos, né? Eu não só fui terapeuta, mas eu entrei de cabeça na organização que estruturava essa terapia no Brasil. Eu me formei professora, formei turmas, então me engajei demais nessa escola ao longo de muitos anos. Mas com o tempo, com o meu despertar pessoal, né, e também fazendo outros estudos, né, expandindo aí o campo intelectual mesmo, indo para outros caminhos, astrologia, radiestesia, teta healing, né? Esse de astróloga, gente. É que elas não levam muitas coisas. Não, A pessoa não vou não despertar. para, a pessoa não para, né? Ela vai só catando mais e mais para ter mais e mais respostas, né? Eu acho que as indagações elas não terminam nunca. E eu devo dizer também que uma parte desse processo de alforria que eu tive dessa primeira escola foi porque a minha própria espiritualidade foi pegando na minha mãozinha e mostrando para mim que eu tinha que amadurecer alguns conceitos, sabe? Não é que eles são insuficientes ou errados, mas para o trabalho que eu tenho que fazer, eu precisava avançar, né? E desconstruir algumas coisas que para mim serviram até determinado ponto, inclusive para trazer estrutura, porque eu sempre precisei de estrutura e de entender de uma forma muito racional as coisas, né? E isso aconteceu em concomitância com a mesma mãozinha que eles me deram para eu sair de estruturas, esquemas e sistemas onde eu trabalhava a minha mediunidade. Não são processos iguais, porque uma coisa é terapia, holismo, outra coisa é espiritualidade mediúnica, né? As duas acontecem muito em paralelo, mas não são a mesma coisa.
Mas foi o mesmo momento em que a minha galera segurando a minha mão e falou assim, ó, não é por aí. Você chegou até um determinado ponto em que você ficou engessado, agora é hora de alçar outros voos, né? E aí eu vejo que a aromaterapia ela começou daí, até ela virar exatamente o que ela é hoje, que é realmente uma metodologia, uma abordagem consciente, né, estruturada. Ela veio desse processo de alforria, né, em que eu fui saindo das estruturas e dos engessamentos que me deram sentido até um determinado momento e comecei a trilhar um outro caminho muito mais livre, muito mais amplo, onde outros saberes e outros processos também muito intuitivos, né, muito próprios, começavam a trazer outras compreensões sobre psique, sobre sofrimento. Então, a aromaterapia, hoje, eu digo que ela é a somatória de tudo o que eu trilhei profissionalmente, todos os estudos, inclusive psicologia, né? Mas também de todas as autodescobertas que eu trilhei, por essa mãozinha que foi me conduzindo a entender, de fato, o que é sofrimento humano, o que é psique humana, o que de fato faz uma pessoa sair dos bloqueios, limitações e círculos viciosos que ela vive, como de fato isso tem que ser instrumentalizado em terapia, né? Ou seja, o que de fato eu preciso ajudar as pessoas a desenvolver nelas mesmas, para que elas saiam desses lugares, né? E aconteceu uma coisa também muito interessante, que é um dos alicerces da aromaterapia, que é, na psicologia, eu sempre me interessei por assuntos, digamos assim, pesados. Eu fiz parte de um grupo de estudos e de pesquisa lá que atendia pessoas que tentaram suicídio no hospital de base aqui de Brasília. Amava estudar depressão, suicídio e intervenção em crise, né? Depois fui estudar pessoas que passaram por surtos psicóticos. Depois fui estudar psicopatia, ou seja, eram só temas leves, tranquilos, Boas. muito bons assuntos. Fui orientada por professores que são conhecidos por serem militantes e questionadores, né? Então eu tive uma formação bem crítica, né? E essa bagagem eu levei. Quando eu virei psicoterapeuta reencarnacionista, eu fui levando o meu conhecimento sobre saúde mental e esses assuntos mais difíceis para minha ação terapêutica. Então, atendi muitas pessoas em depressão, atendi muito risco de suicídio, atendi muita intervenção em crise. Só que nesse tempo eu era focada na doença, no sofrimento, né? Eu era focada na tristeza, né? Eu era focada nesse viés, que foi o que eu aprendi. Quando a espiritualidade começou a pegar minha mãozinha e me trazer para um outro lugar, ela me mostrou que a origem desse sofrimento é uma coisa só: despropósito, desconexão. Despropósito e desconexão com a alma. Então, ela estava não só me mostrando a origem disso, como estava me mostrando qual que é o remédio para isso, de fato, né? Então, a alma-terapia, ela se edificou, é, ela me tirou de um lugar onde eu não tinha ferramentas verdadeiras para tirar as pessoas dessa situação, me tirou de um lugar que era denso e pesado, porque trabalhar com esse assunto não é simples, não é fácil, e começou a mostrar para mim que o seu trabalho é mostrar, ajudar as pessoas a enxergar um norte. E enxergar um norte é elas se conectarem com o próprio propósito de vida, elas saberem ouvir a própria voz. É isso que tira elas dessa situação, né? Então, a alma-terapia, o alicerce principal dela é esse, é propósito de vida, é viver de acordo com a alma, né? Então, eu sou muito grata à psicoterapia reencarnacionista, ela foi minha porta de entrada, ela me ensinou muitas coisas, mas, de fato, para eu chegar onde a minha alma me chamou a estar, né, profissionalmente, eu precisei galgar outros caminhos, ampliar um pouco essa compreensão, né? Até chegar na alma-terapia, que não é uma obra terminada nunca, porque o despertar é eterno, né? A alma-terapia de 5 anos atrás não é a mesma de agora. E vamos ver o que está por vir. Tem coisas aí para chegar. Tem coisas para chegar. Anda, né? Não para, gente. Ana já formou mais de uma turma de aromaterapeutas ou não? Deve estar formando.
Vou formar minha segunda turma agora, dia 15 de setembro. Ai. E a terceira já está em andamento. Uma está em cima da outra. Já começou no meio, né? Eu lembro que a gente se conheceu quando você estava dando a primeira turma, que é Primeira para turma. expandir isso também, né, Ana? Não só Sim. a metodologia, é a metodologia que eu trabalho, não, Sim. um Foi grupo. vindo essa necessidade de eu preciso ensinar isso, preciso ensinar isso. Porque eu fui vendo, Fausto, com toda a honestidade do meu coração, que a gente tem 1 zilhão, 1 trilhão de formações e cursos na área integrativa e holística, né? Técnicas e técnicas maravilhosas, enfim. Mas esse universo ele carece um pouco de formações que habilitem terapeutas a lidarem com o propósito humano, com o inconsciente humano, com memórias traumáticas, com o mesmo preparo que só alguém que fez uma graduação em psicologia teria. Né? Eu digo por experiência própria, pelas formações que eu vivi, por experiência própria, pelas narrativas que eu vejo colegas trazendo e por todos os cursos que eu vejo sendo oferecidos por aí. Então aquilo gritava para mim: eu preciso ensinar as pessoas a trabalharem desta forma, principalmente colocando nessa formação a bagagem que eu tive a oportunidade de ter com a psicologia, né? Porque não dá para você formar terapeutas que vão trabalhar com a psique, com o sofrimento humano, sem eles saberem o que eles estão fazendo. Não dá para você ensinar uma técnica de fim de semana e não trazer tudo o que ele precisa para ser um profissional responsável, né? E aí surgiu a formação, essa vontade de ensinar, de passar adiante, né? De comunicar, formar pessoas, contribuir de uma certa forma para isso se espalhar, não só pela minha mão, mas por outras pessoas também, né? E aí tem sido assim, tem sido bom. Filhinhos e a filha alma terapeuta e para a vida. Oh Expandindo. yes, oh yes. É um curso, ainda tem 1 ano e meio, Ana, formação? Tem 1 ano e meio. É um tempo assim, ao mesmo tempo em que ele é longo, ele é curto, porque é muita coisa, né, que a gente precisa saber. Trabalhe com turmas pequenas, porque eu acredito que as pessoas elas têm que vivenciar o processo também. Não adianta só adquirir conhecimento mental, né? Elas têm que também assimilar aqui. E uma turma gigantesca não tem nem como você permitir que elas vivam práticas, né? Elas troquem entre si. E aí é isso, né? Para que números? Para que turmas gigantescas de 50, 100 pessoas? Melhor você formar grupos pequenos em que você dê atenção, que você consiga pegar na mãozinha, né? Enfim, não faz sentido uma formação dessa ser 100% online, ou seja, você não conseguir acompanhar a pessoa, né, o processo dela de aprendizado. Eu acho que isso é propósito também, né? É você viver alinhado com um propósito, não relativizar esse propósito ou certos valores por nenhuma outra razão. Para faturar, para vender, coisa que a gente vê demais por aí também, né? Eu acho que o despertar, ele não pode ser comercializado, porque ele se banaliza. Isso é uma crítica grande que eu tenho, sabe? A esse mundo. É muito complicado. Eu lembro bem no meu inicinho de ir pro YouTube e ver vídeos tipo, como saber se eu despertei, se eu tô despertando, se eu tô despertando. Porque você ouve uns negócios e aí você acha que já vai, mas depois você não sabe. E aí, quanto mais a gente vai andando, mais a gente sabe que a gente nada sabe. Sim. Só sei que nada sei. Uma hora que, gente, tá bom. Isso aqui é o que tá me atendendo agora, o que tá fazendo sentido pra mim agora. E eu acho que isso é muito importante também, da gente se acolher e se validar nesse lugar de isso é o que eu dou conta agora, o que eu tá fazendo sentido pra mim agora. Como você trouxe a psicoterapia reencarnacionista, né? Foi muito útil por muito tempo e teve uma hora que você já não cabia ali e precisou Uhum, mudar a direção. uhum, E uhum.
Porque parece, né, que assim, não, eu gosto disso. Aí depois, não, tchau, isso não faz mais sentido. Uhum. E eu não sei, me conta a sua percepção, porque para mim me parece que as coisas vão chegando conforme a gente dá conta e está preparado. Total, total, total. Eu acho que é uma caminhada em camadas e é uma subida de montanha. Tipo assim, não adianta você querer começar a subir a montanha, alcançar o metro 10 sem antes passar pelo um, pelo 2, pelo 3, pelo 4, né? E você só chega no 10 porque você adquiriu a força, a resistência, a experiência que você adquiriu subindo o 1, o 2, o 3, o 4. Então, o despertar ele é um processo contínuo, não tem como terminar, porque se você terminou um despertar em uma vida, meu Deus, acendeu, né? Assim, você não está mais aqui, não estará mais aqui. Então, aqui, morreu, sentou do lado de Jesus, acabou, né? É, e é humanamente impossível a gente assimilar tudo o que é necessário de uma só vez, não tem como. Não dá, né? Só que aí a gente volta àquilo que eu acabei de falar, que é a comercialização do despertar, como se ele fosse uma válvula mágica, que você aperta, pum, resolveu tudo, meu Deus, agora a vida, né? E não é assim. E as pessoas vendem isso para poder vender, né? Para Né? ganhar muito. Eu vi minha mente aqui, que eu gostaria que fosse. Quem Mas para dera, mim ainda não foi, não. quem dera, quem dera. Me traz aí a fórmula mágica do despertar espontâneo, que aí nenhum ser humano estaria aqui mais. É muito louco, né? É. Porque para grande maioria de nós tem, sei lá, um Buda, coisa, mas assim, a grande maioria de nós é isso, é um processo. Nada é do nada. Uh-uh. É não, Nada. é fazendo uma graduação inteira e a hora que não te respondeu, você falou, tá, agora eu vou lá naquela informação que eu vi antes de entrar na graduação e agora eu vou lá ver. Por quê? Uhum, Porque eu dou conta. Porque você uhum, poderia ter ouvido aquilo e falar, não, não vou nem fazer graduação, não, vou direto para esse trem. uhum. Nossa, teria Poderia. sido totalmente diferente, meu Deus. Mas não, Uhum, não tinha liga ali ainda. uhum. Não, não. Não tinha a maturidade que você precisava e a bagagem para você olhar para aquilo em paz. Uhum. Outra perspectiva, totalmente diferente. Isso me fez lembrar de uma coisa também que eu acho que é muito importante dentro do despertar, que é, mesmo que hoje você esteja no caminho C e você já esteve no A, como a minha própria história, nada se perde. Não tem como se perder, porque tudo isso vai ser útil. Dentro do que eu entendo como propósito de vida, não há nada que seja inútil ao seu propósito, porque aquilo vai servir, vai ser útil, nem que seja a um aprendizado valioso do que você não quer viver, né? Mas para algumas pessoas é um pouco difícil, às vezes, elas aceitarem, por exemplo, meus pais, em primeiro lugar, mas muitas outras pessoas que olham para essa trajetória com crítica e pensam: meu Deus, você abandonou uma profissão tradicional, você passou 5 anos numa universidade que você ralou para passar no vestibular, e você abandonou essa profissão para virar terapeuta holística, né? Mas, primeiro, se eu fosse psicóloga até hoje, eu estaria tremendamente infeliz. Então, para que que eu vou me agarrar a um título, a uma profissão socialmente bem aceita e negar o que minha alma me pede? Mas muitas pessoas fazem isso, são extremamente infelizes, né? E dois, quem disse que a psicologia se perdeu? Ela Tudo tá que eu aí. aprendi lá, tá aqui. É o que eu ensino, é o que eu proporciono para os pacientes, é o que eu falo nas redes sociais. Nada se perdeu. Está no caminho, né? Tudo é útil, né? Você trouxe isso, e eu lembrei que mais cedo eu tô na casa dos meus pais, que se dar um auxílio aqui essa semana, e aí tava mais fresquinho, e eu peguei um casaco. E é um casaco da engenharia de produção. Uhum.
20, ele vai fazer 20 anos. E eu fui pra rua com aquele casaco. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na rua com esse casaco? Mas é esse lugar que você trouxe, sabe? De tipo, foi útil, Uhum, ainda é útil. uhum, Mesmo que eu uhum, não tenha clareza de exatamente como, uhum, uhum. é útil, Você só é a flauta que você é hoje porque você passou pela engenharia de produção, né? né? Uhum. E Pode não você, ser explícito, mas você passou por lá e ela te moldou como ser humano, né? como a psicologia, você, e a psicoterapia é reencarnacionista, Uhum. e é esse lugar da gente aprender a honrar o que passou, mas não se limitar ali, como você trouxe, né? De tipo, você estaria sendo extremamente infeliz na psicologia tradicional. Totalmente. Eu já era quando a briga já estava ali dentro. Já tinha Já era começado, infeliz. É, já porque eu já estava. era triste. É, Eu imagino o pânico que dá no ser humano, né? Você tá lá atendendo a pessoa. Aí, para psicologia esquizofrênico, você tá vendo claramente um médium ali. Você vontade de dar emoção. Vai procurar o centro espírita, o centro de um bando, né? Fausto, eu tenho tantos exemplos para te contar dessa situação em que era isso, eu estava entre a cruz e a espada. Eu tinha que ser psicóloga porque era o meu papel, mas no meu íntimo eu sabia que o que aquela pessoa vivia era outra coisa. Ou seja, era a vida me mostrando claramente que eu não aguentaria ficar naquele lugar por muito mais tempo, porque a impotência me consumia, a primeira coisa, e a segunda, viver em incoerência com algo que é uma verdade interna, Nossa, e eu sabe? acho que isso é uma coisa que eu acho que desde que eu te conheci, eu sinto muito, que um valor muito grande para você é a integridade. Demais, demais. Você fala o que você pensa, o que você faz, estarem alinhados. E aí eu imagino aqui o pânico que dava, assim, quebra, meu Deus. Demais, 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 demais. É tanto que às vezes até me atrapalha. É tanto que quando precisa ser mais fraco, não tem como. Tem horas que tem fala assim, nossa, ia dar tão menos trabalho deixar esse jeitinho aqui passar, né? Daria, daria, mas é inevitável. Sabe aquela frase assim, não leve tão a sério? Uhum. Não dá. Não tem como, não tem como. Mas o despertar ele tem me ajudado nos últimos anos, principalmente, a ser menos rígida, a ser menos crítica, a ser menos 880, sabe? Porque isso também faz parte do nosso aprendizado na Terra, né? Eu sempre tive uma necessidade muito grande de saber a verdade e saber que o que eu estou fazendo é o certo e saber que esse é um caminho adequado e que eu já olhei todas as possibilidades e que se esse aqui que eu estou seguindo é porque de todas as possibilidades foi o que eu escolhi. E aí o ego vai sendo quebrado com o despertar, a espiritualidade te dá umas pauladas, a vida te traz oportunidades de você se quebrar em 3.000 pedaços, e aí você vai percebendo que, cara, são múltiplos caminhos, não existe um só, né? E cada caminho vai te levar num ponto. Então relaxa, leva menos a sério, sabe? Acolhe um pouco mais a sua necessidade, o seu sentir, porque a mente muitas vezes ela não alcança tudo o que é necessário. Às vezes o chão se dá quando você pisa, assim, né? Né? E aí foi me aliviando um pouco, sabe? Essa Eu já rigidez. fiquei muito paralisada por essa rigidez, Ana. Muito. Porque é isso. E aí a gente tem que aprender a ser flexível, tá? Esse é o caminho que tá me fazendo sentido agora. E agora eu acredito nele e eu vou seguir nele. Mas sem compromisso com o passado, para. Daqui a 2 dias pode ser que algo aconteça, que eu tenha expansão de consciência e eu entendo que eu tenho que fazer um giro de 180. Vou. Uhum, uhum. E acontece, quanto mais rígido a gente é, mais a vida dá esses giros, né? Pra gente
acordar e ver que a gente não sabia de nada, na A verdade, né? gente quando despertar, né? Sim, Na marra. sim. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no meio ali do caminho com a psicoterapia reencarnacionista, ultra rígida, porque ela é uma escola que traz uma ética, né, uma responsabilidade ali para a sua forma de atuar, que eu acho que é muito importante, porque realmente tem que ter muita responsabilidade, mas quando chega num determinado ponto em que, de novo, você fica. Assim, eu sempre fui muito obediente, muito disciplinada, porque quando você caminha num caminho que segue regras bem estabelecidas, você sabe que você não vai cometer erros, né? Hoje eu entendo isso. E aí, uma colega dessa escola, ela começou a me chamar para fazer um curso de Theta Healing. Inclusive, foi depois do Reiki a primeira técnica além da psicoterapia que eu explorei, né? Mas, Fausto, eu passei um ano trabalhando na minha cabeça para fazer o curso. Porque até eu entender que o Theta Healing era um caminho legítimo e queria me ensinar coisas seguras, era eu quebrando a minha cabeça, com medo de estar indo para um caminho que iria me tirar da trilha de segurança e de ética. Aí, quando eu fiz o curso, que foram 3 dias, né, de imersão ali, eu atuei muito pouco com Theta Healing, profissionalmente falando, mas eu devo ao Theta Healing um divisor de águas grande nessa trajetória, porque ele mostrou para mim que as coisas eram muito mais descomplicadas do que eu tinha criado na minha cabeça, né? Você poder fazer um processo meditativo que te faz alcançar teta, e em teta você acessa trocentos milhões de informações e reprograma essas informações com a sua força do pensamento, não é acreditar em mágica, porque a gente sabe que as coisas não mudam assim, né? No estalar de dedos. Mas aquilo me mostrou sobre um potencial de autonomia que era muito maior do que eu vislumbrava até então, né? Então, em resumo, eu acho que faz parte do despertar, pelo menos na minha caminhada foi assim, você criar um monte de conceitos e enrijecimentos, você cair de cabeça neles, e com o tempo isso ir se afrouxando e você ir percebendo outras perspectivas muito mais amplas, né, que te tiram desse dogma. Eu acho que essa é a palavra certa. É um dogma, né? Porque a gente, eu não sei, você vai saber bem melhor que eu. Não sei se é a nossa psique, eu não sei se é a sociedade, mas parece, né? Talvez esse nosso valor de segurança. Então, o negócio dogmático, ele, ao mesmo tempo que ele te prende, tem uma hora que ele é muito necessário, porque Porque ele ele te dá estrutura, né? Uhum. um, Total, total, total. dá um rumo. E aí é esse lugar que você falou, da gente permitindo que quebre esse ego pra gente ir para outro. E daqui a pouco, Uhum. quando a gente viu, normalmente a gente cria um dogma ali também, ou enfim, outro dogma, e tá tudo bem. E aí logo ele vai ser desconstruído de novo. Nossa, desconstruções, né, Ana? Foram muitas aí, quase nada, né? Meu Deus, nossa senhora. Não consigo nem lembrar de tantas e quantas virão ainda, né? Porque eu só sei que nada sei, acho que é a maior verdade que a gente pode se apegar. Não tem como. Eu não lembro onde foi que eu li isso uma vez, é de algum autor famoso. Acho que tem até um livro, mas eu não li o livro, não, tá, gente? É a citação. Porque o negócio é como se fosse uma ilha. Quanto mais você explora da ilha, mais você descobre que você não sabe. Maior é coisa que você sabe que você não conhece. Você vai Uhum, aumentando o perímetro que você não conhece. Eu não conheço menos do que eu achava que eu conhecia, moço. uhum. É desse jeito, desse jeito. Quanto mais E você explora, mais você vê que não sabe. bem assim. E me conta como que é ser cantora e terapeuta holística ao mesmo tempo. Como é a integração Ana e Nina? Hum, nossa, esse é um assunto também que daria uma semana de conversas. Eu acho que do mesmo jeito que a primeira semente do despertar começou na família e na infância,
A Ana, cantora, também começou na família na infância. Não como cantora, mas como alguém que esteve ali permeado pela arte, né, o tempo todo. A mãe, ultra médium, e o pai, um flautista da orquestra sinfônica com um ouvido absoluto. Então a arte estava ali dentro, né? E aí eles sempre inseriram a gente, né, em cursos, em caminhos que eram para explorar esses talentos. Eu comecei na dança, né? Depois passei pelo teatro, por sobrevivência, porque o bicho do mato, a timidez, enfim, as N dificuldades que eu tinha em me expor, em me colocar, né, em falar e tudo, o teatro deu essa ajuda, e depois veio a música. E aí a música, por um bom tempo, assim, ela realmente era um caminho paralelo, quase como se existissem duas personalidades, né? Uma que é a terapeuta, estudiosa, né, mãe, séria, trabalhadora, e a música era um hobby, não era um hobby, um lugar de diversão, de alegria, em que eu gostava de explorar, gostava de ter a banda, gostava de fazer os shows, né? No palco era uma outra Ana que vinha à tona, quase como uma outra parte da minha personalidade mesmo ali, né? Até que em um determinado momento, com certeza no meio de vários processos de despertar, uma pessoa muito querida que me fez um atendimento de tarô no momento que eu estava precisando demais. Ela chegou e falou assim para mim, Ana, você está vivendo de uma maneira dividida hoje. Existe a Ana terapeuta e existe a Ana artista. Você não entendeu que as duas precisam coexistir. A arte ela não está separada da terapia. E aí foi a primeira vez que eu comecei a vislumbrar as minhas reflexões sobre propósito de vida envolvendo música. Porque antes ela era só diversão, né? Outra parte, né? A parte, um hobby, né? E aí eu comecei a refletir, porque olha só o que aconteceu, não sei nem se você sabe disso. No meio desse caminho, até inscrição no The Voice e etapas vencidas existiram. Só que chegou um momento que era assim, tá, se esse negócio flui e eu vou para o programa, eu passo 2 meses lá, e porventura eu ganho ou não ganho, porque mesmo sem ganhar, é uma porta que você está abrindo, É né? uma janela enorme, é uma vitrine enorme, né? Uma vitrine, um cartão de visita ali que se abre para você. Aí você vai começar a fazer show em lugares que te chamarem, às vezes fazendo outras bandas que não a sua, para cantar o que vai ser vendável, com sucesso, dando bom, isso vai se expandir, porque por qual outra razão você vai investir nisso, a não ser que você queira ver crescer? É isso que eu quero. Ficar fazendo tour e show em 300 mil lugares e cantando músicas vendáveis e vivendo de noite, da noite. E eu pensei, não é, não é. Só que ao mesmo tempo eu percebi a necessidade quase visceral de continuar fazendo música, de continuar me expressando de alguma forma. Porque a questão da comunicação, de pôr para fora, é algo que hoje eu entendo com clareza que é muito importante para mim. E aí, graças a Deus, o negócio do The Voice não foi para lugar nenhum. Eu nem precisei tomar uma decisão, graças a Deus. E aí eu entendi que a música ela serve a esse propósito. Ela também é um meio terapêutico. Também é uma forma de você proporcionar cura usando um instrumento que é a voz, né? Então, nesse exato momento, a música ela continua como um projeto paralelo, que ainda existe a Nina cantora e a banda, né? Mas eu estou vivenciando nesse exato momento um processo de amadurecimento, em que eu estou entendendo como é que a música vai ser inserida dentro da almoterapia. Está em amadurecimento. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei exatamente o que, que eu vou vislumbrar aí nesse caminho, mas isso já é um fato, né? Eu já sei que isso tem que acontecer, já tem que virar outra coisa, né? Então, nesse momento, as duas Anas elas estão criando um caminho para coexistir. Conhecendo. Estão se conhecendo, né?
E a música pela música, obviamente ela é muito boa, dá muito prazer, ainda é digamos, uma fonte, né, de hobby, de alegria. Não vejo ela terminando para essa vertente acontecer, mas hoje em dia ela acontece de forma muito pontual. Não tem a mesma frequência, o mesmo peso, o mesmo investimento energético, até porque eu vivi um burnout sinistro desde 2022 e eu precisei enxugar, né, todas as atividades que eu estava fazendo para conseguir focar naquilo que de fato é necessário, né? Fez parte também do meu despertar, entender que eu não sou um polvo. 8 tentáculos. É, é, não sei, acho que talvez daqui a pouco a gente volte nesse assunto, mas tá uma pergunta aqui para mim desde que você contou a história do The Voice. É, que é um lugar que eu acho que o despertar chama a gente a questionar, que é o que que é sucesso para você? Nossa, cara, sucesso para mim, para Ana, né? O que simbolizaria alcançar sucesso, sem sombra de dúvidas, materializar os propósitos da minha alma. É isso. Que não se confunde com a visão senso comum do que é ter sucesso, que é você ser reconhecida, validada, né, conhecida por 300 mil pessoas, ter projeção social. Mas eu reconheço que essa definição enviesada que a sociedade tem, né, ela muitas vezes distorce algumas escolhas que a gente faz ou algumas visões que a gente tem, criando necessidades que não são reais, que não levam a gente para lugar nenhum. Nossa, e leva ao sofrimento, né, Ana? Que transforma desejo em necessidade. Exato. É como se fosse a finalidade, né? As pessoas colocam o sucesso como fim, só que o sucesso ele já parte de uma premissa totalmente enviesada, que é, mas o que é sucesso para você? E esse sucesso para você? Essa pergunta veio muito forte, a hora que você me falou, porque é esse lugar. Hoje eu nem conhecia, parece que morreu uma atriz americana, acho que de overdose, talvez seja de overdose, estão investigando, mas novinha, 36 anos e tal. E Uhum. aí a gente olha, alcançou o sucesso, mas será que internamente havia sucesso? E não tem nada de errado, gente, com ser atriz, com ser rica, com ser famosa, mas Uhum. aqui Exato. é o que você perguntou do The Voice. Se vai pra frente, aí vai pra frente, vai dar pro mundo, você vai estar fazendo sucesso, mas você vai estar feliz largando seu Uhum. aí com o Arthur, indo rodar o Brasil, cantando as músicas que você não quer, mas porque vende mais, fazendo muito Uhum. dinheiro, um monte de gente batendo palma, mas Por quê, né? Para pra quê? quê? É. E sabe uma coisa que é engraçada? No mundo da música, as pessoas gostam do que elas escutam, né? Eu preciso ser, como é que fala? Eu preciso ser honesta comigo e aceitar elogios e admitir que, ok, a música é um talento. Ok, tudo bem. Só que a quantidade de vezes que eu já escutei, menina, você precisa estar cantando não sei aonde, menina, você precisa ser conhecida, menina, você tem que ganhar um desses programas de televisão, menina, a voz dessa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você para e pensa, cara, por que nascer com um talento que é uma voz, ok? Que é essa voz, e, e ela não ser um propósito de ser ouvida pelo máximo de gente possível. Você começa a se questionar, né? Eu vou fazer o que com essa voz? É um talento, é um dom, beleza, que você trouxe. Eu vou jogar dentro da caixa e dar vazão só a ser terapeuta? Aí você começa a perceber que não existe só uma via, né? Por que que usar o dom que foi te dado é apenas ir para todos os palcos do Brasil e ser conhecida? É só essa a finalidade que existe? Quais outros
modos, você pode usar essa voz para outros tipos de fins que estão muito mais alinhados com o seu propósito, né? Esses dias eu fiz um conteúdo falando sobre a Anitta, por exemplo, né? Que recentemente, você deve ter visto, ela está moldando a carreira dela todinha para outro assunto, né? Uma pessoa que vem de uma vivência de religiões de matriz africana, finalmente começou a trazer esse tipo de conteúdo para as letras dela, e isso tem mudado a música que ela faz, a mensagem que ela entrega, as vestes que ela usa, ou seja, ela mudou totalmente a linguagem artística dela, né? E até determinado ponto era aquela Anitta que a gente conhecia, que conseguiu construir tudo que ela tem, né? E a minha crítica nesse vídeo foi justamente crítica, né? A análise nesse vídeo foi justamente essa. Ela chegou no vislumbre da vida dela em que ela não ia conseguir dar continuidade ao trajeto que ela estava fazendo, quando a verdade interna dela estava gritando demais, a incoerência interna estava gritando. A sorte dela é que ela já tinha um caminho muito estruturado e construído, né? Ela já tinha um nome, e ela vislumbrou que ela não precisava mais insistir nesse caminho para nada. Ou seja, ela já tinha ganhado tudo que ela poderia para ter uma vida bem estabelecida, e a partir daquele momento, mesmo que ela perdesse, sei lá, 50% dos fãs dela, para ela não importava, porque o que importava era falar a verdade dela. E é isso que ela está abraçando, né? Então, acho que isso é sucesso, né? Sucesso verdadeiro, assim, que é ela viver alinhada com a verdade dela, que é o que vai fazer com que a vida dela encontre leveza e liberdade. Talvez antes ela tivesse só cumprindo agenda, né? Estavam, né? Fazendo o que o público quer, né? Então é isso, a troco de quê? O que é sucesso É para você? isso. A gente faz outro dia, eu fui fazer um. Mas enfim, fui. Admito que fui, gente. Fui fazer uma manifestação. Vou fazer uma manifestação de dinheiro. Eu olhei. E como que é para fazer manifestação? Caso vocês não saibam, gente, não é só ficar pensando no futuro, você tem que sentir o negócio. Aí tá, imaginei um valor X, e como que eu vou me sentir com o valor X? Eu olhei, tipo, três coisas que eu faria, eu fiquei olhando pro valor X, eu falei, gente, eu não consigo sentir nada aqui nesse negócio. Eu não consigo sentir nada. Falhou esse exercício, porque eu não consigo sentir. Talvez a Fausta de uns anos atrás, se alguém tivesse passado a técnica de manifestação para ela e ela fosse fazer, ela ia estar alegre, ia estar expansiva. Eu tava só olhando para ele assim, tipo, tá, Agora. o que eu vou fazer com isso? E agora? E agora? Eu olhava, eu gente, não consigo sentir nada aqui. Como é que vai ser isso? Mas eu achava que eu queria. Uhum, uhum, uhum. Aliás, é uma boa coisa para você contar para gente, suas experiências próprias, ou talvez tenha um caos de um ou vários causos de clientes, pacientes, né? Esses desejos que não são nossos desejos, mas que a gente acha que são. Vixe, meu Deus do céu. Todo mundo, todo mundo. E que vai salvar a vida. Todo mundo. Desde que eu assumi conscientemente, publicamente, que o meu trabalho é com propósito de vida, aí as pessoas chegam querendo descobrir quem são elas, o que elas estão fazendo aqui, mas elas não chegam, a grande maioria delas não chega de boa vontade ou pelo amor. Ah, eu acordei, vi os raios solares e pensei, quem sou eu? As pessoas não chegam nesse modo, geralmente elas chegam com a vida, 99% não, né? a vida tá toda, com perdão da palavra, cagada, virada do avesso, tudo bloqueado, né? Não sabe por que que nada acontece, tristes, vazias, né? Pessoas das mais variadas idades, mas muita gente que já construiu todo o script de vida que a gente é acostumado a achar que tem que acontecer, né? E aí as pessoas elas começam a vivenciar então um processo de
terem consciência, finalmente, de todas as coisas que elas elencaram como coisas que são necessárias para a vida e que, na verdade, levaram elas exatamente para o lugar onde elas estão agora, que é vazio e tristeza, né? Tem um grupo de pessoas também que eu atraio bastante, que são pessoas que querem, por exemplo, fazer esse desbravar no mundo das terapias ou de trabalhos mais alternativos, mas se veem presas em caminhos tradicionais. Seja porque são funcionárias públicas, seja porque já tem uma carreira consolidada, seja porque tem um apego ao cientificismo e à materialidade, tem medo de serem canceladas na internet, tem medo de serem rejeitadas pela família, o que parece muito com a minha própria trajetória, e é engraçado, né? Você vê as pessoas chegando com essa mesma Elas questão. chegam para você, Ana. Oi? Por que será que elas chegam para Por você? quê? Né? Por que será? Mas parece que é fácil, né? Você chegar para a pessoa e falar assim: olha, confia, larga tudo, cai de cabeça. Ali existe uma montanha gigante chamada ego, com um monte de crenças e necessidade de segurança e, né, tudo estabelecido. O conceito do que é estabilidade, segurança e sucesso muito bem construídos na mente, né? Só que a alma tá lá dentro, gritando, 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 tentando comunicar que a pessoa está infeliz, que não é por ali, que ela precisa ter liberdade, né? Então, às vezes, é um processo de desconstrução de todos esses conceitos que a gente enraizou e fortaleceu, esses dogmas, até a pessoa perceber que é seguro, dar um passinho para o lado, né? E aí, quando ela faz isso, milagrosamente, parece que as coisas começam a fluir de um jeito que ela nem imaginava que era possível, né? Não é porque ela está sendo premiada pelo universo ou algo assim, né? Mas é porque ela está em coerência com a verdade dela. Eu acho que a única coisa que a gente atrai quando a gente está coerente com a nossa verdade é a abundância. Não tem outra. Não tem outro resultado. E às vezes a gente acha que a gente vai alcançar a abundância seguindo isso daqui, que é o script. Porque a gente acha que a abundância é sucesso, é fama, é status, é ter a casa própria, é casar, ter filho, neto, né? Um monte de conceito que a gente criou que virou uma prisão, né? Eu tava refletindo sobre o meu próprio processo essa semana, sabe, Ana? Uhum, E até foram vários lugares desse aí que você trouxe. Tipo, nossa, tirar o. Não é tirar, ainda sou, né? Existe um diploma lá na minha casa que diz que eu sou engenheira. Sou engenheira, eu também tenho diploma. uhum, Mas me, me permitir me desapegar desse título, me assumir como terapeuta holística. E sim, aí, eu estava olhando no próprio processo agora, que é um outro lado. Porque aí, como você trouxe a comercialização, né, do despertar, aí tem um jeito certo de ser terapeuta holística. E parece que eu não estou sendo terapeuta holística do jeito certo. E eu uhum, vou lá e eu olho as estratégias e isso e eu falo, meu Deus, eu não dou conta disso. E parece que eu tô errada. Tô uhum, errada, filha, não é assim. Mas assim, sabe aquele negócio que sua alma não banca vai fazer? sim, cara. Uhum, uhum, E aí eu olhei e eu falei, gente, será que isso é autossabotagem? Que eu não banco. Não, uhum, não tô uhum. dando conta. Amém. Vou fazer o quê? Sabe o que que eu acho que é isso? As pessoas elas saem do caminho comum e dão um passo de coragem de construir um caminho alternativo. É por isso que hoje o holismo está tão mais conhecido do que 20 anos atrás, mas elas carregam consigo as amarras e as crenças do ego. Ou seja, elas deram um passinho nessa caminhada de despertar, mas ainda tem muita coisa para ser desconstruída dentro dessa falácia que a gente vive diariamente, né? E é por isso que se cria esse caminho de comercialização do despertar, porque as pessoas ainda não se desapegaram dessa ideia de que certos moldes não funcionam mais. É isso que tem que ser desconstruído, né? Então, a troco de quê?
As pessoas fazem isso porque talvez elas achem que isso vai dar retorno fácil, dinheiro, porque elas querem ter dinheiro para terem segurança e estabilidade. Elas acham que elas só vão ser uma profissional de valor se elas tiverem renome. Ou seja, estão trazendo os mesmos conceitos enviesados para dentro de um universo onde isso não deveria existir. E que não funciona, porque a gente fica se sentindo quebrada. Não Quantas funciona. vezes, assim, que parecia na forma, estou precisando de dinheiro. Eu não dou conta de atender energeticamente desse lugar. Não dou. Não dá. Não dou. Assim, ou as pessoas somem, ou vem a pessoa e tal, e aí quando ela me pergunta quanto que é, eu falo nada. Eu não tô sentindo. Do ponto de vista racional, é insano, né? Sim, e aí você vai concordar comigo, né, Fausto? Você, como terapeuta holística, você vai querer atrair o cliente paciente para quem você vai entregar uma transformação de vida, ou você vai querer atrair o paciente cliente que está afim de te pagar um preço para você entregar um resultado superficial e direto. Eu acho que tem espaço para todas as mentalidades, mas se você está me narrando isso, com certeza você não é essa aqui, Não sou. né? E claro que existem públicos e públicos para isso. São aquelas pessoas que tratam o terapeuta holístico como um produto de uma prateleira, como alguém que está fazendo um grande favor, como alguém que vai resolver todos os problemas que a pessoa tem no estalar de dedos. Assim como tem profissionais que vendem esse tipo de promessa, que é falso. Funciona assim, no sentido de é útil para aquele grau de consciência daquele cliente. É por Uhum, frequência, ele dá conta no momento. Você tacar ele num processo. Quando a pessoa chega para mim, eu já vi para ela: bom, você chegou para mim, é porque o buraco é grande e eu vou falar o que estiver vindo aqui, porque eu uhum, sento para atender. E hoje tem uma oração de um curso em milagres que eu uso muito, usei hoje antes de sentar aqui, e que acho que desde que eu conheci é o que eu comecei a fazer quando eu atendia, porque tinha isso, né? Eu sou teta healer também, aí também uhum, tinha uma metodologia que eu trabalhava, que era toda estruturadinha. E aí começava a chegar a pessoa chegava para o Teta Healing, eu senti que ela precisava de alguma coisa da metodologia. Eu chegava para a metodologia, eu senti que precisava de um Teta Healing, eu ficava louca. uhum. E aí hoje eu sento e falo, eu tô aqui para ser verdadeiramente útil. E vocês me guiam, porque eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui. Uhum, uhum. E aí vem para falar uns negócios. Hoje em dia eu já banco muito melhor falar, sabe? No início eu passava mal, porque vinha um negócio na minha mente, eu falava, como é que eu vou falar isso pra essa pessoa? Sim, Mas sim. hoje eu já entendo que é o que a gente estava brincando, que você falou, os tipos de pessoas que chegam para você, chegam por frequência. Então, se cheguem por frequência, eu tenho que confiar que o que tá vindo para mim é o que eu tenho para entregar para ela, é o que ela precisa receber. Total, 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 total. Eu compartilho de cada vírgula que você acabou de falar, Fausto. E isso faz parte desse processo que eu digo do despertar, que é a gente começar a desconstruir, descomplicar o processo, sabe? Porque. E aqui eu crio um paralelo com outro assunto despertar que eu vivo intensamente, eu vejo as pessoas vivendo também, que é a questão da religião, né? Hoje É, eu vivo uma espiritualidade 100% livre, sou eu e eles e ponto, acabou. Faço aqui meus momentos, né, meditativos, de firmeza, etc e tal, mas não sigo nenhum dogma, nenhuma religião, nenhuma tradição, nenhum ritual, nem nada. Mas eu só cheguei nesse ponto porque eles pegaram na minha mão e me mostraram que tinha que ser assim. Foram eles que me tiraram de dogmas e de aprisionamentos religiosos para eu viver assim. E isso mostra para a nossa prática terapêutica que quando eles precisam falar, eles vão eles falar. vão falar. Se um recado tem que ser passado, eles vão falar e pronto. Você não precisa estar dentro da igreja, do centro do terreiro, de lugar nenhum. Eles estão com a gente o tempo inteiro, né? Só que no início, sabe o que começou a bater em mim? Eu sempre soube que a espiritualidade estava junto do trabalho, porque lá na psicoterapia reencarnacionista mesmo, ninguém acessa memórias de vidas passadas sem os mentores conduzirem. Porque Uhum. nem tudo a gente pode acessar.
E eles sabem o que a gente pode. Então, eles trabalham junto com a gente. E, ok, criei ali na minha mente o entendimento de que era um trabalho em parceria. Agora, quando você começa a trabalhar com baralho, radiestesia, mesa radiônica, teta healing, e você vê que a atuação deles lá é muito mais direta, inclusive falando para a gente informações, né, que a gente tem que passar, desfazendo processos obsessivos espirituais nos bastidores. Aí você vê que, cara, a nossa parceria, o nosso trabalho, ele é direto. Não tem essa de, vou fazer uma participação especial. Não, eles estão o tempo todo trabalhando com a gente. E o primeiro conflito que me veio, que se baseia num dogma que a gente traz também da religião, é como que eu vou ser remunerada por um trabalho que eu não estou fazendo sozinha? Nossa, minha cabeça girou em 3 milhões de direções. Era eu me sentindo mal, era eu tendo dificuldade de precificar, era eu achando que eu tinha que abandonar tudo para ter um trabalho comum. Até que a própria espiritualidade, mesmo eu também sendo questionada de todos os lados, pessoas, né? Porque meus espelhinhos, né, Ana? Exato. Espelhinho. Parece que é para testar, né? Deixa eu colocar esse ser humano bem aqui para questioná-la justamente onde ela tem insegurança. Aí eles mesmos me responderam a partir de práticas, né, que a gente ia fazendo juntos, que esse é o meu trabalho, eu dependo dele para sobreviver. Não há mal nenhum você ser justamente remunerada pelo trabalho que você está entregando. É seu estudo, é seu desempenho, é seu tempo, é seu conhecimento. Nós estamos com você em todos os momentos, né? Então isso foi mostrando para mim justamente essa desconstrução dessa ideia de que espiritualidade ela só está nos ambientes religiosos. Ela está em todos os lugares, em todos os momentos, né? E ela Então, faz parte do que a gente faz. sim. E te ouvindo, você sabe que vem na minha mente que eu acho que eu ainda tenho perdão com esse lugar, sabe? Do receber. Porque tem aquela ideia de como você vai cobrar por aquilo que você não pagou e tal. Mas aí eu lembro muito de uma professora minha que ela virava e falava assim: ah, então você acha que o médico tá lá operando e não tem nenhum espírito atrás dele ajudando? Ele tá lá operando sozinho. Exatamente, O dentista exatamente, tá no dente sozinho, o outro tá coordenando a fábrica sozinho, não tem ninguém lá. exatamente. A única Eles não diferença é que no nosso mundo, a única diferença é que no nosso mundo a gente tem consciência de que eles estão ali. Só. A Só gente isso. aprende a confiar nessa voz que passa por nós. E as pessoas que não têm consciência. Opa, você travou ou voltou? Vamos ver. Acho que a Ana travou, ou eu travei. Deixa eu pausar um minutinho. Tá. Gente, a gente entrou num negócio profundo, a internet da Ana até caiu. É sempre um momento oportuno. Não sei se eu ia falar besteira. Porque pode ser que seja isso também. Mas o que eu ia falar é que quando a gente está numa outra profissão que não é ligada a isso e a gente não tem consciência da espiritualidade, a gente acredita ao nosso conhecimento, ao nosso, uma autossegurança da personalidade. Uhum, uhum. Mas assim, é tudo gente, tá tudo certo também, entendeu? Mas a gente, quando a gente trabalha diretamente com a espiritualidade, com consciência de que está trabalhando, a gente entende que a gente é Aham. instrumento, é parceiro e é canal. Uhum. Inclusive, tem muitas coisas que a gente jamais teria condição de saber, porque a nossa própria inteligência não alcança. É limitado, né? Esses dias eu fiz um vídeo bem humorado, né? Porque eu não podia perder a oportunidade. O vídeo, acho que já tem 2 semanas, até hoje ele está viralizando, engatilhado. Pra você ver como não é uma experiência isolada. Todo mundo que vive isso se identifica, né? Eu estava tomando um banho, tranquila, dialogando com a minha guardiã em pensamento.
Só que é isso, né? Nem sempre os nossos diálogos, eles são assim, não, com certeza eu estou falando com alguém. Eu, pelo menos, sou aquela pessoa que fala, ih, meu Deus, às vezes eu tô mó louca que achando que eu tô falando com alguém, tô falando sozinha, né? Mas tá Mas tudo bem. mas tá tudo bem. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, Padilha, como é difícil, cara. Muito difícil. Nem sempre a gente sabe quando são vocês, quando que é a nossa mente. Fausta, não deu nem um segundo que eu acabei de falar isso. Ela falou na minha cabeça: você não é tão inteligente, Vamos te tá? deixar humilde em 2 segundos. Não se preocupe, muitas coisas que você escuta, seja no dia a dia, nos seus atendimentos, pode ter certeza que somos nós falando para você. E E isso sem me falta colocou a você ama. gargalhar. Isso me colocou a gargalhar justamente por isso, né? O ser humano ele acha, né, que ele alcança tudo mentalmente e nem considera que ele está tendo ajuda de alguma fonte externa que tem uma visão muito mais privilegiada. Né? E você lembrou, nossa, você foi longe isso, hein? Porque como você já estou há alguns anos na espiritualidade livre, mas você me lembrou de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os espíritos têm influência na nossa vida material. Aí que os espíritos viram, não, de fato são eles que vos dirigem. Exato. E a gente fica tentando controlar os trem, que bonitinho. Olha só, não tem controle de nada. Está só seguindo aqui o fluxo. Nossa. Ai, ai. E a gente precisa aprender a rir, né, Ana? Porque no Tem início é que ir. muito. É, porque é medo, né? É muito medo. Eles falam assim pra gente: solta, deixa, larga, anda, caminha. E a gente fica, não, pra onde? Imagina uma pessoa que veio de um caminho todo estruturado, cheio de limites e dogmas e respostas e responsabilidade e ética. Aí a galera pega na sua mão e fala: agora você vai saltar do penhasco. Agora você dá um passinho, mas eu não tô vendo o chão. Não importa, vá. Esse é o despertar no modo hard mode, no modo rock and roll, né? Saia das certezas que você tem e vai. Não, é isso mesmo. Aí a hora que você tá certeza, tenho certeza. Aí daqui a pouco você fala, aí acontece X, você olha e fala, Quebrou. cadê Quebrou de aquela novo. certeza mesmo? Uhum, E é uhum. esse lugar que a gente vai ficando humilde, né, Ana? Porque o ego é muito arrogante. Eu falava que era muito coisa de Fausta, mas não é de Fausta, é do ego, da mente egóica, que é eu quero estar certa. Eu vejo Hum, muito claramente como uma sombra grande de Fausta. E aí eu tô no treino de escolher estar feliz e não tá. E pra que eu vou brigar sobre isso, entendeu? sim, Tudo total, bem. total. Uhum, Mas é isso, o ego quer estar certo. E eu me total. pego, gente, numas cenas que chega a ser ridículo. A hora que a gente se pega, Uhum, como, sabe? Eu falo X e minha irmã é uma mega professora pra mim nesse lugar, porque ela já sabe, ela já ri junto comigo. Ela olha, era tá certa, né? Porque ela fala A e eu penso, eu falo, não, é B. Aí ela, não, tem certeza que é A. E lá vou eu pegar no Google para descobrir se é A ou se é B. Porque eu quero estar certo, quero ter provas. Ai, Deus. Você falou uma coisa que foi engraçada, Fausto, porque assim, a minha espiritualidade ela sofre demais com a minha cabeça, né? Porque como eu disse lá atrás, eu não sou essa médium fenomenológica ostensiva que vejo tudo, que sinto tudo, que vejo o espírito andando do meu lado. Eu nunca fui essa pessoa, ao contrário das minhas irmãs e da minha mãe, né? Minha mediunidade, minha sensibilidade, ela foi forjada no aço, né? Então, todos esses 13 anos de despertar, sabe? O negócio foi se abrindo devagar, não foi de uma hora para outra. E para eu confiar nas coisas que eu escuto, porque eu não escuto, né? Só vem na minha mente os pensamentos, as histórias, etc.
às vezes é muita bateção de cabeça. Justamente por isso, porque eu preciso saber toda a verdade, eu preciso saber exatamente se o que eu ouvi, de onde que vem, se é confiável, se não é. E nessa, eu acho que eles falam 500 mil vezes a mesma coisa e eu só vou acatar quando, né, eu já estou enforcada, né? E aí, isso me fez lembrar de um dos episódios marcantes desse desenvolvimento dessa sensibilidade, desse confiar, que foi quando eu passei por uma mudança profunda de mediunidade, quando eu estava lá naquele ambiente onde eu trabalhava mediunicamente. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com o Arthur, né, o marido, com a mediunidade saindo pelos poros, a criatura incorporando inconscientemente em qualquer lugar, ou seja, pelo amor de Deus, vai se desenvolver, você precisa, e eu fui de anexo, Tô só porque eu não tive acompanhando. necessidade. Eu nunca tive nenhuma necessidade ostensiva de fazer isso. Então eu cheguei lá pedindo a Deus que eu não fosse aquelas médiums que ficaria só sustentando corrente, sabe? Você senta ali no canto e fica, Pai Nosso que está no céu. Eu não queria ser somente essa pessoa, né? Tá, aí a gente entrou numa doutrina que se chama Vale do Amanhecer, onde os médiums trabalham em duplas. Então, sempre tem um que é o responsável por incorporar, então é o médium, né, que se entrega, se abre, as entidades se comunicam, e do lado desse outro é o doutrinador, que é um médium de olhos abertos, que doutrina os espíritos sofredores, que faz o convite para as entidades, que conversa com as entidades. Não é o que fica só sustentando, mas também não é o incorporador, né? E assim eu passei nessa doutrina quase 3 anos nessa função. Só que ao longo desse processo, a minha mediunidade ela estava se abrindo gradativamente. E eu comecei a viver sensações e fenômenos para os quais eu não tinha explicação, então eu ficava sofrendo internamente porque eu não conseguia entender por que de achos uma doutrinadora tinha que sentir todas essas coisas, não faz sentido. Não é minha função, moço. Você não tá entendendo. E E para outra coisa. relutante, ao invés de eu procurar um instrutor lá do desenvolvimento e falar, escuta, eu tô sentindo isso, acho que eu preciso fazer uma nova verificação de mediunidade. Não, eu passei um ano segurando a onda, batendo cabeça, enquanto eu Não é. tinha todos os sinais. Não é comigo, não tô entendendo por que isso aqui tá acontecendo. Aí teve um dia que a gente foi fazer um trabalho específico num dia lá, e eu passei mal o dia inteiro. Todos os trabalhos que a gente estava abrindo, eu estava me sentindo ressentida, sem entender. Até que chegou um determinado momento em que eu pude sentar com o pai João de Aruanda, que era o mentor do meu marido naquela época. A gente fez o trabalho, eu sentei com ele para conversar. Eu falei, meu pai, toda petulante, imagina você chega para um preto velho e fala desse jeito. Meu pai, eu quero saber por que que eu estou sentindo todas essas coisas, isso não faz sentido. Eu sou uma média doutrinadora, eu trabalho de olhos abertos. Por que eu tô sentindo tudo isso, meu pai? Aí ele virou e falou assim: Ô filha, com toda aquela humildade, né, de preto velho. Se minha filha tá em dúvida, se minha filha tá angustiada, é melhor que minha filha procure os moços aqui, os professores, para dialogar com eles, minha filha. Aí eu virei para ele e falei assim: meu pai, João, pelo amor de Deus, eu Tô falando jamais com o senhor. jamais incorporaria nessa vida. Você está falando com a pessoa mais racional que você conhece. Não faz sentido isso para mim. Eu vou passar vergonha indo atrás desses professores. Pois se algum espírito for me incorporar, algum dia ele vai ter que me pegar de jeito, porque isso nunca vai acontecer. Hoje eu sei que se existiam guardiões e outros mentores ali atrás de mim ouvindo isso, eu acho que eles rolaram no chão de tanto gargalhar, né? Porque foi exatamente o que aconteceu. Meses depois, resistindo, ainda teimando, eu fui gradativamente ficando mais desequilibrada e mais triste e mais angustiada. Não fiz o que o pai João me recomendou. E um belo dia eu incorporei um espírito em sofrimento dentro do carro. Ou seja, eles fizeram um espírito me pegar de jeito. E eu, Ana, Você pediu, não pediu? é isso. Nossa, e E foi tem assim. duas coisas que me chamaram a atenção te ouvindo. Uma é esse lugar.
do... É muito louco, mas faz parte do processo também, a gente perdoa, mas a gente já sabe o que é. Você já foi no preto velho, ele te falou o que fazer, e aí a gente fica protelando. E, na verdade, eu falei duas coisas, mas é a mesma coisa. Eu lembrei daquele livro Conversando com Deus, não sei se você já leu. E Nunca outro, li, mas ouvi falar. Uhum. outro já abri ele ao acaso, porque ele é um livro de perguntas e respostas, né? O cara conversando com Deus. Eu nunca li ele inteiro também, direto. Mas de vez em quando eu abro, eu tenho ele lá em casa e de vez em quando eu abro. Uhum. Eu não sei exatamente o que é, qual era a pergunta, mas eu sei que uma hora Deus vira pro cara e fala: Eu não entendo vocês vão no médico e não fazem o que ele manda. Você foi, na entidade e não fez o que ela mandou. Ixi, quantas vezes eu não fiz o que é mandado, meu Deus, depois eu vou lá e quebra a cara, entendeu? E esse é nosso ser feliz, Ana. Você falou, você foi ficando em dor, até o negócio gritar. Pra que a gente faz isso com a gente? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje eu sei que é isso, é essa mania de ficar batendo cabeça, de ser São Tomé, de ter que ver para crer, sabe? Que já foi muito, assim, muito pior. Já foi muito pior do que é hoje, mas que ainda existe, E a gente tem que sabe? aprender até disso também, porque senão a gente começa a sofrer por isso. Total. Quer ver outro exemplo? Desde essa época eu já ouvia pai João falando para mim, minha filha, a sua mente é como uma nuvem cinzenta. A sua mente é como uma nuvem cinzenta. Minha filha, às vezes é bom procurar o homem da casaca branca, né? Procurar o médico da terra, minha filha. E falava isso inúmeras vezes. O que que eu pensava? Ah, que terapeuta, eu cuido de mim, eu sei que eu não tenho problema nenhum. Vou sentar para conversar com outras pessoas e eles não vão me ajudar em nada. Eu vou procurar psicólogo para quê? Médico para quê? Para me enfiar remédio? Eu pensava comigo, né? Resultado: ano passado, eu, por força de um burnout não curado, por anos a fio, lutando contra a voz interna e a externa, precisei parar na mão de uma mulher da casaca branca, uma médica da terra, e sair de lá com dois códigos na mão, né? Um laudo na mão que virou minha vida de cabeça para baixo. Ou seja, ele já falava como que a minha mente, meu cérebro funcionava muitos anos antes de eu precisar chegar na médica da Terra por pura necessidade e não mais por amor. Ele tinha Né? avisado, tudo bem, o tal do não vai. Não... Avisou, ele só não podia chegar e falar e me dar o diagnóstico, mas ele me falou que eu precisava buscar entendimento, sabe? E é isso, né? Assim que as pessoas chegam pra gente também, né? Para serem atendidas com a vida, às vezes virada do avesso, e querendo entender por que determinadas coisas estão acontecendo. Mas a gente sempre percebe a danada da voz ali falando com a pessoa o tempo todo e ela escolhendo ignorar por alguma razão. Assim como E, eu faço comigo. a gente, não, não é comigo, não. Ah, mas será? Deixa eu observar um pouquinho mais. E a vida se destruindo. É. E aí É, a gente vai devagarzinho, bem devagar, aprendendo a ficar mais obediente, né? sim, sim. A gente vai sendo forjado na porrada, não tem como. Não Você dá. não sabe, tipo, hoje eu fui à rua, aí na cabeça falta vou descer aqui e passar ali, que é onde eu preciso passar. E aí eu senti, mas hoje em dia eu discuto muito menos. Essas coisas de rua eu discuto quase nada, porque eu uso para treinar mesmo, sabe? Ouvir. Uhum. Maiores, que a gente acha que são maiores da vida, e eu bato uns pezinhos, aí bate a cabeça, né? Que você bate o pé, depois bate a cabeça. Uhum, uhum, uhum. Aí eu vi, entra na loja tal, passo pela loja tal. O que eu vou fazer lá? Não tem nada para fazer nesse lugar. Mas amém. Passei, o vendedor veio me perguntar se queria alguma coisa. Não, tô só dando uma olhada. Vontade de moça, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Amém. Uhum. Agora, por que eu tive que passar lá? Sei lá.
por algum motivo e razão, às vezes o vendedor precisava dessa interação e eu também. Às vezes eu Uhum. fosse pro outro lado de encontrar alguém que eu não precisava encontrar. Um livramento, às vezes, né? Eu não Total. sei, só que aí eu fico mais obediente. Mas eu vejo que eu ainda, nessas coisas que parecem maiores, Uhum, não, uhum. tô igual você no banho. Não, isso é coisa da minha cabeça. Você nem é tão inteligente, minha filha, fica calma. Vou lembrar disso agora. Não, total. Depois você olha lá o vídeo, a galera rindo de rachar, de virar para trás, contando as outras coisas que elas também já ouviram. Essa é a pedagogia que eles usam com a gente às vezes, né? A própria presença mais consciente dessa força mais guardiã foi uma coisa que também foi forjada no aço na minha vida. Porque nesse começo desse despertar, eu segui caminhos que me aproximaram de uma espiritualidade que é assim, né? Mestres, espíritos elevadíssimos e alados, né? Que vêm numa presença sutil, que falam com você quase como se sussurrasse no seu ouvido. Então, eu não me aproximei de forças muito nativas, de forças mais humanas, apesar de sempre ter tido interesse em vivências humanas que são mais densas. Ou seja, a incoerência, né? Aí, quando a mesa radiônica chegou, né, naquele processo todo lá de criação barra canalização, a energia mais visível ali era dos mestres, que é essa energia sutil, né, os comandos, essa coisa teta healing, tudo para cima, né? E aí fui tirada do lugar onde eu trabalhava mediunicamente, porque muitas coisas aconteciam lá que já não faziam sentido. Fui tirada da psicoterapia reencarnacionista. E alguém, que até esse momento não tinha consciência, me mandou saltar do penhasco e viver de uma forma mais construída e livre. E ao mesmo tempo, adoecida psiquicamente por um burnout que não passava de jeito nenhum, sem saber como resolver meus problemas energéticos por conta dos atendimentos que eram densos, né? Aí começou uma perturbação mental insistente, que eu já sei que são eles, do mesmo jeito que foi com o Teta Healing, um ano falando na minha cabeça, que eu precisava começar a estudar sobre outras forças. Forças essas que eu tinha, pelas quais eu tinha um respeito, mas eu não tinha ainda escolhido criar uma relação direta. Até porque algumas coisas eram controversas dentro da ética e da estrutura espiritual que foi criada na minha cabeça, né? E essa perturbação, vai estudar sobre isso, vai olhar para isso, vai estudar sobre isso. Você precisa mergulhar nisso aí. Você precisa entender que isso daí faz parte. Não Até precisa eu não, acabar. Hã? moço. Preciso não, moço, tem certeza? Só que ao mesmo tempo em que havia essa perturbação, foi existindo um interesse genuíno, de dentro para fora, uma curiosidade. Aí aquilo começou a virar um hiperfoco. Estuda, estuda e lê, e vídeo, não sei o que lá, e livro, não sei o que lá, não sei o que lá. Resumo da ópera, né? Porque foi tudo um processo. Era fundamental que eu descobrisse sobre essas outras forças, sobre esses outros arquétipos espirituais, por N razões. Primeiro, porque eles precisavam me aproximar da minha humanidade, primeira coisa. Segundo, eles precisavam me aproximar do meu sentir, para passar à frente do meu mental, que era muito forte, né? Terceiro, eles precisavam me virar do avesso para eu entender quem eu realmente sou, e isso veio com os diagnósticos também. Quarto, o meu trabalho, ele precisava dessa presença mais consciente. Eles sempre estiveram lá, mas eu precisava ancorar intencionalmente essa energia. E quinto, eu precisava entender que quem me passava as informações no dia a dia eram eles. Mas até eu ter essa clareza, é isso que a gente já falou, é aquele despertar que vira a gente do avesso, que quebra a gente em 3 milhões de pedaços. Porque, por incrível que pareça, não é para aproximar a gente da sétima camada do plano divino. É para aproximar a gente muito mais da nossa humanidade. Foi isso que aconteceu comigo. Né? Eu comecei a despertar de um ponto que você começa a achar, ah, não, agora eu sou um ser espiritual, eu tenho que destruir o meu ego. Eu tenho que aniquilar as minhas inferioridades, senão eu não vivo em coerência.
E o processo foi: opa, vamos descer aqui, minha filha? Vamos Corta. olhar para a sua humanidade? Vamos olhar para suas emoções? Vamos olhar para suas necessidades físicas? Vamos nos conectar com o corpo de novo? Foi o caminho inverso. E isso também foi um despertar muito mais amplo do que eu vivia antes, que achava que eu vivia de quinta dimensão, entendeu? Então, o ego espiritualizado participa do despertar, né? Ele se traveste ali. Demais. Aí ele vem para esse lugar. Minha irmã vira para mim e te fala, uma mega companheira poderosa. Ela tem que aceitar que você é mundana. Sim. Filha, ou como diz a editora de Um Curso Milagres aqui no Brasil, ela fala que se tem corpinho, tem ego. Então, assim, fica tranquilo, se tem corpinho, tem ego. Total, 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 total. E isso, Fausto, é um alicerce importantíssimo dentro da aromaterapia também, sabia? Porque não graças a mim, graças a quem me ensinou isso e me pegou na mão para eu aprender isso, não tem nenhum ser humano que se ilumine sem antes olhar para as próprias sombras. E olhar Não, para as próprias sombras é aceitar que ela está ali, que ela existe, que ela precisa ser integrada e não aniquilar. Porque quando você vive esse ego espiritual, que é muito comum no despertar, você acha que para você viver espiritualmente, você tem que aniquilar, silenciar, engolir as suas sombras. E isso é uma ilusão. é uma ilusão que coloca a gente num processo de sofrimento muito grande, né, Ana? Total, porque é viver na sublimação, viver na fuga. Né? A vida vai te chamar a olhar para suas sombras e para sua humanidade, porque ela precisa ser olhada e integrada. Enquanto você não fizer isso, você está se iludindo. Pode ser. E foi isso que essa galera pegou na minha mão para eu viver primeiro em mim, depois eu entender que isso é a base do meu trabalho, depois eu entender que é isso que eu preciso defender. Porque senão as pessoas ficam andando em círculos, não conseguem sair do sofrimento. A gente não sobrepuja um sofrimento com crenças dogmáticas, que a gente Não. enfia na cabeça e tenta seguir. Não adianta. A gente Não, precisa ir, né? Outro dia, vamos. não vou falar, não vou dar especificações, mas uma pessoa que terminou um relacionamento. E aí agora tá sofrendo muito, porque aí está com outra pessoa e ela tá sofrendo muito. E aí o pessoal tava, não, mas você gosta dela, aproveita que tá no início ainda, que tem pouco tempo, e fala com ela, e não sei o quê. Ele tá assim, não, vou dar um mês pra ver na minha cabeça. Aí ele tava falando, eu falei, eu já entendi qual é o problema, né? A tua cabeça tá falando uma coisa, o coração tá falando outra. E você quer dar o tempo pra cabeça vencer. Você pode dar, não vai dar certo, não. Assim, só pra você ficar sabendo, não vai funcionar. Uhum, uhum, Mas você é livre. uhum. Você é livre, entendeu? E a gente faz isso. O ego espiritualizado faz isso. Tá com a Faz demais. toda coisa e eu. Mas, tipo. E aquela dor que tá aí debaixo do tapete, você não vai fingir? Não posso. Não posso sentir raiva, Ana. Eu sou terapeuta holística. Exato. Exatamente. Eu não posso ser humano, não posso ter emoções. Eu tenho que ser um anjo encarnado. Senão eu sou uma fraude. Né? O cara me fechou no trânsito. Não, mas Deus abençoe. Eu posso até falar o Deus abençoe antes, mas primeiro eu vou dar minha xingada, entendeu, gente? Tá tudo bem. Meu Deus do céu. Olha a falsa premissa de onde a gente parte. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a não ser raivosa se eu sinto raiva? Eu já questiono a premissa. Quem disse que você tem que ensinar uma pessoa a não ser raivosa? Eles Não têm é? essa oportunidade. Até porque raiva, em determinada medida, é muito necessária. Muito útil. Se Muito canalizada para o lugar certo, é útil. Só que como é que você vai integrar a raiva dentro do seu sistema de uma forma saudável, sem antes você olhar de que forma a raiva ainda está existindo? Né? Se eu pego a raiva e jogo ela lá no porão porque ela é ruim, e aí eu vou forjar aqui um estado de espírito
Buda, como é que eu vou alcançar o equilíbrio dessa força que é tão necessária para a vida, sem antes pegar ela e colocar aqui na minha frente e falar, como é que você está funcionando, né? Por que você tá aqui? Então, bom, por que que você está aqui? O que é que você quer me fazer entender? E a raiva, principalmente, acho que é um dos melhores exemplos, porque ela é uma força tão potente que mesmo que você ignore ela, ou tente colocar lá nos porões, de alguma forma ela vai querer sair. Ela Ela vai- não, ela não vai se fazer invisível, nem adianta. Pode tentar, mas não vai, gente. Ela vai Ela, em algum lugar. ela vai dissipar para algum lugar para você ver que ela existe, nem que seja via implosão. De algum jeito ela vai mostrar que ela quer ser olhada, né? Então, de que forma você vai colocar essa raiva na sua vida? Olha para ela, vê o que ela quer te falar, meu Deus. Às vezes a raiva está mostrando para você que você já não aguenta mais uma determinada situação, precisa colocar um limite, um ponto final nela. Enquanto você ignora, ela fica repetindo a mesma pedagogia. Até é esse lugar, né? É. Vai ficando mais flexível de aceitar. Tá, tá bom. Eu me vejo ainda várias vezes fugindo do que eu tô sentindo. Mas aí Uhum, agora já normalmente à noite, no máximo, eu já pego meu caderninho e falo, ó, senti isso aqui hoje, não quis ver o que quero, não. Talvez uhum, você não queira, mas tô te uhum, entregando já que tô te entregando pelo menos a ideia de que eu não quero ver. uhum, uhum. Mas eu não vou Cara, fingir que eu vi. você, Fausto, foi uma das primeiras pessoas a me colocar a refletir sobre sentir, sabia? Conscientemente. Porque quando você trazia para mim, o que que eu sinto sobre isso? Ou, Ana, o que que você sente sobre isso? Ou quando a gente falava com as pessoas, né? O que que você sente sobre isso que eu te coloquei? Eu peguei esse modo de funcionar e pensei, caramba, que interessante. A Fausta para perceber o que ela sente sobre isso. Porque o que vai responder para ela é o sentir, não é a mente. Então, esse foi o princípio de todo esse processo. Que bom que agora você sabe, né? Hoje eu tenho para mim que as verdades que chegam para gente, elas vêm 3 milhões de vezes mais pelo sentir do que pelo que eu entendo mentalmente sobre certa situação, né? Aqui a gente gosta de dividir entre racional e emoção, mas eu acho que a inteligência, a sabedoria, ela é um misto perfeito entre as duas coisas, né? Porque a verdade, a sabedoria, ela é acessada por um canal que é intuitivo, e o intuitivo é sentir, não é pensar. É, e serviço, né? A gente colocar o mental a serviço do sentir. Obrigada por me lembrar disso. Não, Porque, total, porque total. esse lugar, porque às vezes, Ana, e eu tô nesse lugar, tá vendo? Tem sempre uma resposta. Eu tava pedindo a Jesus isso hoje. Eu falei, gente, eu preciso de mais milagres, eu preciso lembrar dos milagres que eu já vivi. E você trazendo isso, eu lembrei de coisas assim, de tipo, às vezes eu pegava o dia que eu tava, não, hoje eu vou ficar muito conectado nesse lugar do sentir. Eu anotava lá minha listinha de coisas pra fazer. Falava, tá, o que que é pra eu fazer? E eu seguia, eu vivia milagres. E não fazia sentido racional, porque, tipo, por exemplo, eu tinha que ligar para o fulano para pedir não sei o quê. Mas aí eu sentia de fazer outra coisa antes. E eu falava, gente, mas não faz sentido, porque quanto antes essa pessoa ouvir isso, vai precisar. Mas quando eu vou nesse estado de flow, é o que você trouxe até do seu cliente. Quando você entra nesse lugar de flow, chega na hora exata que a pessoa podia, e a pessoa ainda te vira e te conta, para você poder acreditar, né? Fala, e não, estava enrolado, agora eu não ia poder fazer isso, só pude agora. Sim, as confirmações sempre chegam, né? De um jeito ou de outro, para validar o que você sentiu. Isso me fez lembrar de um outro diálogo que eu tive com a senhora Padilha um dia, sentada bem ali na porta da minha casa. Eu virei para ela e falei assim: olha, eu tenho dificuldade de saber quando um aviso foi dado por você ou quando é uma paranoia da minha cabeça. Ou até mesmo alguém querendo enfiar a minhoca na minha cabeça.
Do mesmo jeito que ela falou, você nem é tão inteligente, ela falou, quando sou eu que falo para você, eu te dou certezas, eu não te dou dúvidas. E eu te mostro o que eu te falei. E é verdade. Todas as vezes que é algo que chega dela, não deixa dúvidas, não são coisas que você fica, mas Não, como? Não, é direto, tá pronto. E depois tem a confirmação. Ela mata e mostra o pau para você depois. Né? comprova. É isso. E isso vai fortalecendo a nossa crença, a nossa ação e entrar esse lugar de entrar nesse flow, sabe? Que eu tô Total, total, total. obrigado por Acho, me. eu acho que nesse momento estou aprendendo a confiar que, mesmo quando eu não tiver certeza, se for meramente algo da minha cabeça, está tudo bem. Porque eu me conduzi acreditando que eu estava ouvindo algo correto. E o resultado me mostrou que não, que eu estava enganada. E tá tudo bem. Tá Então, tudo acho bem. que o medo, né, de querer ter certeza, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça ou é alguém me falando? É aquele medo antecipatório que tem a ver com não errar. Eu não quero errar. Eu preciso agir tendo certeza de onde veio essa informação. Mas qual é o problema Né? de você se equivocar? E aí, eu não quero ser vista errando, ainda tem esse. Né? Não quero passar vergonha, né? Não quero Amor, passar vergonha. passar vergonha. Uhum. E tá tudo bem. É normal, faz Faz parte parte. também. A gente é muito doido, né, Ana? Porque, tipo, a Ana tem 2 filhos. Quando eu estava aprendendo a andar e aí eles caíam, você não falava, ih, desiste, você não vai conseguir andar, não. Exatamente, Mas a gente faz exato. com a gente. A gente faz isso com a gente. É. Já pensou? Ah, tentou dar um primeiro passo e bateu de bunda no chão. Não, Desiste. nunca vai saber andar. Para. Andar não vai ser pra você, não. Imagina. Como que a gente não aprende a andar se não é caindo 300 mil vezes, gente? Né? Ana, isso aqui falando há um tempão, eu queria que você contasse para as pessoas onde elas te acham. O que elas podem fazer com você? O que elas podem fazer com você? Isso não ficou bom, né? Mas tudo bem. Loucuras, loucuras, muitos caminhos. Bom, as pessoas podem me achar no TikTok, @Instituto Almaterapia, e também no Instagram. Mas o meu Instagram principal é o anamolina.almaterapeuta, né? Hoje, olha só como é que é o processo, né? Hoje é assim, no futuro não saberemos. Tem a sessão de aromaterapia avulsa, que é esse momento justamente de leitura em que a gente usa todas as ferramentas que a pessoa precisa, inclusive mesa radiônica, baralho, leitura intuitiva, florais, astrologia, enfim. É um encontro pontual, né, que eu chamo de sessão de aromaterapia avulsa. Geralmente é como as pessoas chegam para entender o que está acontecendo com a vida, harmonizar e ter um direcionamento, né? Depois disso tem a almaterapia, que é o processo mesmo. Aí é a pessoa viver, né? Todo descortinar, todo o mergulho no inconsciente, entender quem é ela, o que ela está fazendo aqui. Então é terapia mesmo, né? Que é conduzida ao longo do tempo. E a boa, maravilhosa e velha astrologia, que através dos mapas, né, a gente descobre mais sobre a pessoa, sobre o ano da pessoa, sobre a vocação da pessoa. Então, hoje enxuguei, né, muito do que eu fazia para esses caminhos mais previsíveis e pontuais. A música, com certeza, virá em breve. Fica aí a promessa, veremos o que vai virar, né? Qual o Mas é Instagram? Vamos falar do Instagram da música também. o Instagram da música, que é o hobby, né? A banda é o Nina Molina, cantora, que ainda não está terapeutizado, mas em breve, quem sabe, né? Vamos unir. Teremos. E seguimos no despertar, fluindo, né? E avançando para onde tem que ser.
como nos sempre, permitindo sermos guiadas nela. para frente e para cima. Nem me conta, tem mais alguma coisa que você sente de compartilhar, que tá aí? Olha, neste exato momento, eu estou vivendo um momento muito feliz. É legal compartilhar isso contigo, você fez parte disso, que é a estruturação do Instituto Almaterapia de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Então, eu estou revisitando conceitos, valores, missão, filosofia, que estava tudo aqui, mas agora vai estar institucionalizado, escrito, né? Vai ter documentos em que isso vai estar ali falado. E a previsão é que depois dessa estruturação que está prevista agora, né, para agosto, setembro, outubro, no ano que vem, o Instituto começa a fazer vários projetos e eventos que estavam dependendo disso para existir. Então, imersões, workshops, novos cursos, grupos de estudo. Então, a previsão é que daqui para frente a gente vá abrindo cada vez mais portas para as pessoas chegarem e irem, né, consumindo, irem se beneficiando de vários caminhos possíveis aí dentro do Instituto. E você, como sempre, fez parte disso desde o início, tem portas escancaradas para você, como sempre. Obrigada, esse processo e aceitar, né, Ana, que é um processo também. Eu já nem lembro mais quanto tempo tem que a gente trabalhou junto. Ixi, desde 2021 para ao longo desse tempo. É. Mas é isso, e a gente entender que tem os tempos, que às vezes a gente quer acelerar os negócios, mas não. Cada coisa numa hora, não tem jeito. Uma hora. E aí a gente vai ficando, é isso que a gente vai ficando mais humilde de aceitar, ok. Na hora que Hum, for, eu sei que é para lá, sei que eu tô indo, mas na hora que for vai ser, e eu confio. E vai uhum, ficar óbvio, vai ter a Padilha falando. uhum, É isso e é isso. E agora? Pronto. uhum, uhum. Total, total, total. E de uma certa forma a gente recebe os avisos antecipadamente, mesmo sem saber o que é. E como a gente não sabe o que é, a gente tem que confiar no fluxo e vendo as coisas sendo amadurecidas, né? Então, hoje, olhando para trás, eu já sabia que isso ia acontecer, não sabia que era isso que ia acontecer, mas algo ia acontecer, né? Então, confiar, né? Acho que essa é a mensagem final, assim, do que significa despertar dentro do que eu posso contribuir, né? Confie e viva o processo e viva a beleza que é essa construção gradual. Se permita ser desconstruída inúmeras vezes, porque a obra final, ela só Deus pode saber qual que é. Nós nem temos noção. Na hora que você falou a obra final, na minha mente veio, é de Deus. A obra final é de Deus. Exatamente. E Não aí, sabemos. e é esse lugar da nossa humildade de, tá bom, vou fazer a minha parte. Uhum, A obra uhum. é dele, eu sou pedreiro dele, então. E vou viver um dia de cada vez, né? Porque semana que vem, não sei nem se eu tô viva, mas hoje, o que me cabe? Hoje o direcionamento é esse. Então, tá, amém. Exato. Uhum. Amanhã, talvez. É, Não. é. Você tava com aquela música. Amanhã ou depois. Acho que é Titãs isso, né? Não, não Não sei. sei. Não sei, gente. Enfim, é isso, a gente não sabe. Não Mas o sabemos. que tá na nossa frente hoje? Exato, exato. Outra frase importante do despertar, não sei, Nossa. né? A libertação de falar não sei. Que o ego quer saber de tudo, quer ter razão, né? Eu não sei. É exatamente esse lugar. É isso. A gente termina com esse lugar, gente, porque eu não sei. Uhum, eu não sei. O O que que tá que é um despertar? Nem sei. Ah, só sei que eu tô vivendo. que agora é isso, é o que eu posso te falar, mas assim,
Pela minha experiência, a única coisa que eu sei é que muda. Normalmente costuma mudar. Neste exato momento, essa é a verdade, mas amanhã talvez seja totalmente diferente. Isso é despertar. É. Obrigada, Ana. Amei, amei. Podia ficar aqui um mês, que é assunto para Não dar, né? foi muita coisa. Obrigada, obrigada. Mesmo, gente, obrigada. Quem ficou com a gente aqui até o final. Vou deixar os contatos da Ana aqui na legenda. Um beijo. Beijo, até breve. Até breve.